Medicamentos, alimentos e vacinas. Semana passada faltou eu falar de transhumanismo, mas entenda, eu vou começar hoje, tá bom? Eu vou começar hoje. Esse tema não acaba hoje, é muita coisa, é muita coisa. O pastor ele garimpa. Você vê que estou com cara de cansado, acordei um pouco mais tarde hoje, viajei, fiquei horas e horas no aeroporto em Guarulhos, vim para cá, mas choveu muito no Rio, então cheguei tarde, muita coisa para arrumar. Hoje eu acordei um pouquinho mais tarde que precisava, mesmo assim, acabou aqui, já tem compromisso, coisas para resolver, não tem como ficar descansando muito tempo. Então vamos lá. O assunto de hoje vai começar hoje e amanhã talvez eu dê um novo tema para não confundir vocês, eu coloco um outro thumbnail. E amanhã a gente continua, tá bom? Então, medicamentos, alimentos e vacinas. Estamos sendo envenenados? O que vocês acham? Será que estamos sendo envenenados, gente? Ou isso aí é um exagero? De repente está, né, pastor, mais uma vez, teoria da conspiração. Pô, pastor, tudo é... Oh, meu Deus. O que tem acontecido? A gente há muito tempo fala sobre essas questões, gente. A gente tem orado muito sobre essas questões, mas ao mesmo tempo a gente vê que nós vimos que após a pandemia, eu vou falar disso daqui a pouquinho, a gente tem visto algumas coisas estranhas. E nunca se buscou tanto medicamentos, nunca se buscou tanto os fármacos, né? Os fármacos industrializados como nesses dias. E aí nós ouvimos falar de uma coisa estranha, né? Quando começou o negócio da enfermidade, para eu não ficar falando muito nome para não dar problema aqui, queridos. Como começou aquela questão toda da enfermidade, que vocês sabem qual é, mundial, aí a gente começou a ouvir uma palavrinha chamada comorbidade. Eu falei, mas o que é comorbidade? Muita gente não sabe o que é uma comorbidade. A comorbidade, gente, na verdade, são doenças que são relacionadas às alterações metabólicas do ser humano e acabam ficando crônicas no corpo da pessoa, como uma alergia, né? Como alguns problemas gastros. E a pessoa desenvolve aquilo e vai mantendo esses males em si, essas situações, a qual ela vai tratando com alguns fármacos. Há pessoas que estão com gastroenterite, gastrites fortes e ficam à base de Estomazil, né? Talvez porque o Estomazil lembre um refrigerante, a pessoa vai lá, joga na água e aquilo, na verdade, ajuda talvez por 1 minuto ou 2, por um tempinho, e a pessoa se sente bem, mas na verdade ela tem problemas ali de suco gástricos, refluxo, gastrite, gastroenterite ou azia crônica. Então a gente acaba fazendo essas coisas achando que é uma bobeirinha, é uma gripezinha, né? Como disse o Drauzio Varela lá atrás. E aí a gente tem que entender que há várias comorbidades. Comorbidade não é uma coisa, a comorbidade é um entendimento de várias enfermidades. E dentre elas a gente tem o quê? Hipertensão, diabetes tipo 2. E aí eu estou aqui no site do Sírio-Libanês, se você puder depois entrar, hospitalsiriolibanês.org.br. E tem uma página interessante. Na parte de medicina avançada, eles vão nos ensinando. Síndrome metabólica, comorbidade, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, tipo 2, intolerância à glicose, glicemia, dislipidemias, hipertrigliceridemia, HDL baixo, hipercolesterolemia, doenças hepáticas gordurosas não alcoólicas. Aí da cardiopatia você tem cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca congestiva, cor pulmonar, outras cardiopatias, síndrome de hipoventilação pulmonar relacionada à obesidade, dispneia e esforços. Você tem câncer do colo retal, endométrio, esôfago, mama, pâncreas, rins, vesícula, síndrome do ovário policístico, infertilidade. São comorbidades relacionadas ao aumento de carga sobre a estrutura corporal. Aí você tem astropatias, insuficiência venosa periférica nas suas complicações, apneia obstrutiva do sono, vocês sabem o que é isso, refluxo gastroesofágico, isso tudo comorbidade relacionada ao aumento de carga do peso, hérnia na parede abdominal, incontinência urinária. Então vamos ver que tudo isso aqui são chamados de comorbidade, gente. Tudo isso aqui são comorbidades. Aí você diz, mas de onde a humanidade começou a ficar tão doente? Porque antigamente, quando falávamos de enfermidades, vamos entender que pensávamos em quê? Gripes,
pestes chamadas negras bubônicas, de ratos, de piolhos e de uma série de coisas mais. Mas hoje, as nossas comorbidades, ou seja, que já estão sendo grandes, porque muitos poucos seres humanos daqui para frente vão dizer assim, eu não tenho comorbidade. Porque você acha que comorbidade tem a ver com o quê? Com obeso? Talvez que comorbidade na sua cabeça, mnemonicamente, lembre-se de obesidade. Não, negativo. Tem comorbidade cancerígenas, cardiopáticas ou cardiopatias. Você tem comorbidade relacionada a condições de limitação física agravando pela obesidade. Aí você tem amputação de membros, você tem sequela da paralisia infantil ou paralisia cerebral. Você tem sequela de acidente vascular cerebral, que é o AVC. Você tem tetraplegia, sequela de lesão ortopédica. Você tem muitas outras comorbidades. E aí a pergunta fica assim, uau, neurológica, muito bem, Elida. E aí você fica assim, uau, de onde está vindo isso tudo? Por que é a enfermidade? Aí, olha, gente, todo lugar, todas as profissões, todos os grupos, todas as tribos têm seus defensores. Né? Quando alguém fala mal da igreja, a gente vai lá e, pum, procura defender. Mas a defesa tem que ser daquilo que é certo. Defenda algo em cima do que é certo. Nunca defenda algo em cima do que é errado. Se alguém vem falar para mim sobre aquela flor, né, que se fez pastora, eu não posso defendê-la, por mais que falar, mas viu, é pastora, viu, é pastor, morreu assassinado, é pastor. Gente, olha só, aprenda a defender o que é certo. Não tente defender o que está errado, tá bom? Por que eu vou falar isso? Porque nós temos pessoas que defendem esportistas, nós temos gente que defende políticos ruins, nós temos gente que defende artistas que só o sangue de Jesus são maus exemplos para todas as pessoas, em todas as áreas, porque fumam, bebem, cheiram, são vida sexual, uma bagunça. E aí alguém tenta defender a liberdade de expressão do artista, não tem nada a ver com liberdade, ele é uma influência. Então, nós também, cristãos evangélicos, muitas vezes tentamos defender coisas que não dá para defender, não é isso? Agora, os médicos, a indústria farmacêutica, eles fazem a mesma coisa. Eles fazem a mesma coisa. Os médicos e a indústria farmacêutica também tentam defender coisas erradas no meio deles. E eu falo mesmo, é errado, eu converso, já falei, minha irmã, meu cunhado são de área de saúde, e quando eu posso conversar com eles, às vezes que eu converso, a gente fala sobre questões que estão erradas, remédios fortes, medicamentos viciosos, gente. Então a gente vai entender o seguinte, que todas essas áreas as pessoas tentam defender o que às vezes é indefensável. Mas não vamos entrar agora em medicamento, em farmaco, não. Vamos falar dessas comorbidades, dentre elas, obesidade, a hipertensão, a diabetes, que a gente tem visto como. Mas por que isso está acontecendo com a gente? Alguns motivos são importantes a gente esclarecer dentro do ponto de vista medicinal, dentro do ponto de vista ortomolecular, dentro do ponto de vista fisiológico, dentro do ponto de vista da mecânica e da locomoção física, estamos na modernidade. Quem lembra daquele filme, do desenho, não chama de desenho, mas é um filme animado do Wall-E, o computadorzinho Wall-E. Você se lembra do roteiro do desenho? Como é que é? Vem um robozinho, um androide do espaço para ver a Terra. Um abraço ao Macapá, o Amapá todinho. Deus abençoe o Amapá. E o Wall-E chega... O Wall-E não. A sonda, né? A robozinha lá, a androidezinha vem, e o Wall-E vai na aba dela. Quando ele chega lá, ele está numa nave. E todos estão obesos, super obesos. O que você vê no filme? Que a tecnologia deixou aquele povo obeso. O pessoal não andava, tudo era no carro. Tudo era no carro. Então você vai ver que ali o desenho ou o roteiro da animação computadorizada, ela nos dá um recado de que realmente o ser humano com a Eva, isso, Eva, aquele roteiro mostra pra gente que a humanidade cada vez mais, por uma questão de crescimento, né, de comodidade, de tecnologia, financeiro e tudo mais, há uma tendência da humanidade ficar obesa. Os Estados Unidos já enfrenta problemas com obesidade há muito tempo. E a obesidade não pode ser tratada como uma coisa estética.
As pessoas têm uma mania feia, e eu acho isso muito triste quando alguém está preocupado com a pessoa, se ela está gorda por questões de tamanho, ou se ela está gorda por questões do seu coração, da sua pressão, né, dos seus níveis hormonais estarem totalmente confusos, difusos. Eu acho que você, quando olha para uma pessoa que está obesa, você tem que se preocupar com a saúde dela, e não com o tamanho da camisa. É muito sem noção, muito sem filtro uma pessoa chegar para outro, fulano tá gorda, hein? Daqui a pouco não cabe. Essa não deve ser a preocupação, porque você vai morrer, vai para o caixão e vai virar osso, vai emagrecer. Olha, tem uma academia fitness espalhada por todo o Brasil chamada Cemitério. Gente, depois de alguns meses, é só você voltar lá e puxar o caixão. Aquele gordão ficou magrinho, e o magrinho consolidou sua caveira. Ponto. Vamos parar de show. A pessoa fica preocupada com a estética da outra. Não tem que preocupar com a estética, tem que preocupar com a saúde. Questões saudáveis, questões que têm a ver com o seu corpo. Então nós temos um problema. A modernidade. Então, a modernidade, ela impulsionou porque nos tornou preguiçosos. Pessoas no interior dificilmente são magras. Por que pessoas da roça no interior são magras? Porque elas andam a pé. Só que agora na roça já chegou a moto, tem mais moto do que capim nos interiores, né? Tem mais moto do que cavalo nos interiores. Então, infelizmente, as pessoas estão preocupadas com as questões estética. E eu acho que a questão estética deveria ser a última coisa a se preocupar quando você olha para alguém que está obeso. Eu estou acima do peso. Não posso me chamar de obeso, mas estou bem acima do peso. Mas por quê? Modernidade. 1. 2. Ansiedade. Essa geração, ela é uma das gerações, se não é a mais ansiosa que eu já vi, eu já pude conviver, ouvir os mais velhos falarem comigo de uma geração tão ansiosa com essa. O que acontece? Ansiedade, ela desencadeia uma série de coisas, entre doenças, alimentação desordenada, Deus te abençoe, Luana, alimentação desordenada, aumento de peso, disfunções renais, pancreáticas, estomacais, intestinais, cardíacas, pulmonares e cerebrais. Preste atenção no que a ansiedade faz, hein? Porque mexe com o mecanismo cerebral, não só com a psique. A psique mexe na mecânica cerebral, a psique é a alma. Vocês estão entendendo isso, gente? Então, a ansiedade está levando muita gente a aumentar seu peso e, com isso, aumentar também a obesidade. Então, você tem modernidade, você tem ansiedade. Tá ouvindo, gente? Vocês estão entendendo até agora? Por fim, aí sim. Olha que interessante, uma coisa leva a outra. Modernidade, pouco exercício físico, pouca movimentação mecânica do corpo, pouca alteração fisiológica no sentido de alterá-la. Quanto mais velho, quando eu era novo, eu comia pedra e não aumentava nem 1 quilo. Podia comer cimento com argamassa, água e brita zero, passar para dentro, não aumentava nem 1 quilo. Agora, se eu olhar para um algodão doce, eu engordo 250 gramas, só porque eu olhei e cheirei o algodão doce. Já planta mais uma pochetezinha do lado direito aqui. Por quê? A idade faz isso. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que compensar isso fazendo exercício físico, né? Exercício físico não é garfo nem colher, tá bom, queridos? Chega uma idade que o metabolismo, você que é novinho, que é novinho, assim, isso não é para mim. Agora, eu também achava. Quando eu tinha 20 anos, jogava bola, viciado em futebol, lutava karatê, lutava na época chamado de boxe tailandês, hoje é Muay Thai, e são duas coisas diferentes. Lutava, brincava, e, meu irmão, passava perigo. Hoje, meu irmão, só luto, batalha espiritual, e olhe lá, hein, pedindo misericórdia a Deus. Então vamos entender: modernidade, ansiedade e, por fim, os 3 pontos que eu estou levantando aqui. Alimentação. E aí que começa. Porque uma coisa leva a outra. A modernidade te leva a uma inatividade. A inatividade te leva ao quê? A um processo rítmico metabólico, neuroquímico e mecânico que leva você a uma ansiedade. Como assim? Sim, porque você, na verdade, quer, não consegue. Precisa, não faz.
procrastina, vai deixando para trás, quando chega na época, fala o quê? Quer correr. Aí você tem os estímulos externos do ter e ser, né? Já falamos sobre muitas vezes isso aqui, ter e ser. Você precisa ter um carro, você precisa ter uma casa, você precisa casar, você precisa fazer sucesso, a sua igreja tem que ser a melhor do bairro, a maior do bairro, você tem que aparecer para todo mundo ver, você tem que ser o melhor do seu trabalho, ou seja, essas coisas de escravo da autoestima, temos que ter autoestima, deixando bem claro, mas essa coisa que às vezes alguns coaches exageram e a pessoa, em vez de melhorar a sua vida, ela piora porque ela entra no estado de ansiedade master plus, né, mega, hiper galáctico, e aí ela quer fazer tudo de uma vez só e entra no estado de ansiedade, que ela quer sucesso, dinheiro, fama, reconhecimento, e aí você faz o quê? Você fica igual um louco, entra no estado de ansiedade, ok? Mas aí tem a questão da alimentação. A ansiedade faz você não incorporar um demônio, mas incorporar um guloide em você. E crentes, prestem atenção. Atenção todos os crentes, fazer igual o locutor. Atenção todos os crentes de qualquer denominação. Você tem tendências a ser guloide. O que é guloide? Guloide é um neologismo moderno ao qual descreve pessoas que comem. Havendo necessidade, comem. Não havendo necessidade, comem. Estão dormindo, pensam em comida. Acordam de madrugada, assaltam geladeiras. Vê o McDonald's, Burger King, Girafa e outros mais, comem. Eles sonham comendo, com isso engordam. Utilidade pública, canal JM. Gente, é demais, gente. Uma ansiedade fora do comum. Vocês estão rindo, né? Aí a Berenice falou que ela sozinha é aglomeração. Aqui em casa, onde houver 2 ou 3 reunidos, ninguém passa. Já viu? Jesus falou, onde houver 2 ou 3 reunidos, ali estarei. Tem lugar que tem casa que onde houver 2 ou 3 reunidos, ninguém entra, ninguém sai, ninguém passa. E aí o que acontece, gente? A gente cai para onde? Para o alimento. A gente cai para o alimento. Só que nós temos um problema sério agora. Quais são os problemas, pastor? Os alimentos nos levam às alterações das comorbidades que a gente falou no início. Mas por quê? Flávio Vieira, Deus te abençoe, querido. Porque os nossos alimentos estão carregados de açúcares, sódio, aspartame, farinha branca. Ih, lascou agora, né, irmão? O que são isso, irmão? Cada salgadinho que você come, fandango, como eu falo assim, irmãos, isopor amarelo com sal, só serve para criar doença. Olha os adolescentes e jovens, galera que compra aquele sacão de fandango desse tamanho, né, guloide? Pipoca, aquele saquinho vermelho da pipoca branca. Queridos, açúcares, sódio, aspartame, farinha brancas, excesso de carboidrato, gente. Vocês estão entendendo isso? Os nossos alimentos hoje, dessa geração, no Brasil e no mundo, são um dos piores elementos para a nossa saúde. Eles são extremamente nocivos para a nossa saúde. Aí você tem esses salgadinhos, torcida, fandangos, chips, batatinha da onda, tudo isso é uma desgraça para o nosso corpo. Isso é um veneno tóxico para o nosso corpo. Aí você tem as bolachas recheadas, traquinas, Nestlé e outras mais, moranguinho com chocolate, isso dá para o seu filho ir para a escola. Eu falo isso desde criança, nossos pais encheram a gente justamente de sódio, de farinha branca. E a gente acaba sendo viciado nessas comidinhas que vamos levar para a escolinha. Meu lanchinho, vou comer. Aí a parte que está errada, para ficar fortinho, não, para ficar fraquinho. Ao longo do tempo, adoecer. Vocês estão entendendo que a gente acaba produzindo comorbidade ao longo da vida? Sim, porque o nosso coisa é suco de pozinho, Ana Maria, gente, é gostoso, se eu disser para você que dá Puma, né? Ana Maria, bolachinha recheada, biscoito salgadinho mesmo, fandangos, Cheetos é feito de queijo. Tá feito de queijo. Qual queijo, irmão? É uma enganação. Vocês estão compreendendo, gente?
Aí você pensa, salgadinho, bolacha recheada, salsicha, gente. Eu lembro da igreja evangélica. Irmãos, nós vamos ter na cantina cachorro-quente, aquele salsichão de lata, aquela salsicha comprada no saco, enorme. Gente, se vocês soubessem que a salsicha é um veneno e o crente manda 3, 4 cachorro-quentes e chama de cachorro-crente. Meu Deus. Cortada. Não, ó. Gente, pessoas que cortam salsicha. Vamos lá, deixa. Só segunda-feira, me dá isso para eu poder relaxar. No Globo Repórter de hoje você verá o ser crente. O crente, ele corta a salsicha, ele compra a salsicha inteira e corta. Veremos as cozinheiras, as tias da igreja na cantina cortando as salsichas. O repórter irá entrevistá-la para saber por quê, como eles vivem, por que eles fazem isso, por que crente come cachorro-quente com salsicha picotada. Você verá nos próximos episódios o porquê do crente fazer isso. Gente, olha só. Isso é coisa de pobre. Cortar a salsicha para poder dar mais. Eu perguntava isso. Gente, por que corta a salsicha? Até que um dia eu entendi. É para poder dar mais. Porque aí você põe mais molho do que salsicha. Misericórdia, gente, faz isso não. Isso não é de Deus, não. Já não é de Deus botar salsicha. Picotar tá te envergonhando. Tá envergonhando o evangelho, tá bom? Então vamos lá, gente. Olha, bolacha recheada, salsicha, presunto. Galera que gosta de um presuntão aí. Suco instantâneo. Tangue. Cuidado. Miojo, meu Deus, olha, miojo foi criado no inferno, não foi no Japão. O miojo foi criado no inferno, porque isso é sódio puro. Miojo, refrigerante, galera que bebe. Tem gente que almoça 500 gramas de comida e toma 3 litros de Coca-Cola. Lindo! Vai lá, show de bola, suicida. Fast food, o que é fast food, meu irmão? Girafas, McDonald's, Burger King, Bob's, tudo isso. Tudo isso, fast food, você come esses pães aí, esses hambúrgueres aí cheios de transgênico. Enlatados, gente. Tem gente que passa no mercado, o carrinho é cheio de ervilha, cenourinha, seleta, né? Aquelas seletas, milho, salsicha, extrato de tomate. Gente, hoje em dia você tem processador, compra o tomate, faz o extrato de tomate em casa. Você tem processadores aí, não são caros, mas leva tudo isso, gente, está cheio de química, tudo isso está cheio de transgênico, tudo isso está cheio de sódio, aspartame, tudo isso tem conservantes, corante, gente. Sardinha boa. Vocês estão compreendendo, gente? E aí, por fim, dos enlatados, carne congelada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre carne congelada, hein? Essas carnes congeladas, peixe, frango, principalmente, batata frita. Aqui em casa compra de vez em quando, eu fico irritado quando eu ponho a mão. Falei, eu sei que dá trabalho. Compra alguma coisa para picotar batata e pega a batata e picota. Mas negócio de batata que vem no saco para facilitar. Gente, tudo que facilita mata. Tudo. Põe isso na sua cabeça em termos de alimentos. Todo alimento que te facilita, minha irmã, meu irmão, minha dona de casa, está te matando. Tudo que é instantâneo, tudo que é rápido de micro-ondas, tudo que é só tirar do saquinho e jogar na água quente, tudo que você não tem trabalho, vai te matar mais rápido do que o normal. Vocês estão entendendo isso, gente? Então, olha só, porque medicamentos, alimentos e vacinas, estamos sendo envenenados? Claro que sim, estamos sendo envenenados. Porque não tem como um frango ficar um mês ali congelado, gente. Mas o gelo, ele tem a propriedade... Tá, ensina isso no 2º grau, ensina isso no ensino médio, ensina isso no 1º grau. Mas você sabe que a questão não é o gelo, é o conservante na carne. São hormônios nas carnes, são coisas injetadas, são coisas feitas nos peixes, nos frangos. Vocês estão entendendo isso, gente? Dá um amém aí quem está me compreendendo até agora. Estou, por enquanto, só nos alimentos, hein, gente? Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu botei uma setinha aqui no meu esboço aqui. Detalhe de peixe e frango. Detalhe de peixe, frango e carnes. O caveirão, 19. Que é o caveirão. O caveirão, 19, gente. A gente está muito preocupado com máscara, com isso. Mas olha só, incidência em peixes, frangos e carnes. Os chineses nos acusaram o Brasil de ter enviado carnes para eles infectadas com vírus. Gente, é um deboche. É um deboche desses comunas falar isso da gente. É um deboche os camaradas falar que as nossas carnes são
infestadas ou estavam com vírus. Só vieram deles. Quem espalha vírus pelo mundo todo são eles, não somos nós. Pelo amor de Deus. O peixe, o frango, principalmente o peixe e o frango, são, porque tudo que é congelado, gente, preste atenção, todo alimento que é congelado, ele está passando por um processo de alongamento de vida antinatural. E a probabilidade num pequeno degelo, olha bem, está no mercado, está gelado, falta luz de madrugada, ou acontece alguma coisa lá na ilha, né, onde fica ali, aquele alimento que estava a menos 7 graus, quando ele cai, preste atenção, para 7, 8 positivo, ele estava a menos 7, vai para 7, 8 positivo, esses 10 graus é o suficiente para alguns micro-organismos gerarem vida e se manterem vivos ali. Você sabia disso? Eu tenho 2 filhos veterinários e uma se especializou em algumas questões de área sanitária. Então, alguns seres vivos, micro-organismos, sobrevivem. E aí, se esse micro-organismo for criado no laboratório com a intenção de sobreviver às mais baixas temperaturas e forem colocados nas carnes, é muito fácil poder congelar e, quando descongelar na sua própria casa, vocês estão entendendo, gente? Bactérias, que não é só esse que veio da pandemia, bactérias para outras áreas, bactérias que vão se alojar no rim, no fígado, no baço, no pulmão, no coração, no cérebro. Sim, porque a questão é, tudo que é congelado é perigoso, tudo que tem que ser guardado. Por que é congelado? Porque é comercial, gente. É a indústria do alimento. Quer comer carne? Abate e come na hora. Como é na roça, antigamente era assim. Abate o porco, abate a galinha, abate o boi, abate o frango e come na hora. Esse é saudável. Nós estamos sendo antinaturais. Deus não nos criou assim, gente. Deus não nos criou assim. Até a água está contaminada, querido. Veja alguns vídeos aqui do Dr. Lai Ribeiro sobre água, sobre alcalinidade da água, sobre transporte da água que vem lá não sei de onde, que vai mexendo com a temperatura da água. O cara traz água mineral lá de Águas da Prata, aqui no interior de São Paulo. Um abraço a Águas da Prata, cidadezinha muito gostosa, um pouco antes de Mococa. Um abraço a Mococa, Andradas. Aí você vem com a água lá de Águas da Prata. Lá está uma temperatura. Quando chega em São Paulo é outro. Quando pega a Dutra, as temperaturas vão mexendo. Quando chega no Rio de Janeiro, um calorão. Aí fica lá para descarregar do caminhão. Vocês estão entendendo isso, gente? Um tempão para descarregar no mercado. Aí o mercado joga lá para dentro de um lugar úmido. Aí depois ele traz para o ar-condicionado de dentro da loja. Aí vai mudar as gôndolas, aí aquela água vai para um lugar onde o ar está batendo na água. Olha só, toda essa mexida de temperatura, a água é um dos elementos mais sensíveis que temos na Terra. Vocês estão entendendo isso? Mexe com a questão da alcalinidade. Aí você vai lá, pega uma água mineral, tá envasada, guardada, bonitinha, você, maravilha. Nós temos as questões alimentares. Gente, a live não acaba hoje, tá? Deixando bem claro que aqui, por isso que eu tô bem relaxado para falar do assunto, tô gastando tempo, porque, gente, deixa o like, ajuda o canal, por favor. Os likes não me dão dinheiro, deixando bem claro. O like ajuda o canal a subir, tô avisando. 2, seja parceiro do canal, com 1000 parceiros, tô falando assim 10 porque simboliza, né, o fechamento aqui do ciclo. 1000 parceiros, eu prometo a vocês que com 1000 parceiros eu tiro os comerciais. Vou lá nas configurações e coloco para nunca colocar comercial nos meus vídeos, tá bom? Cuidado, eu sei que é rapidinho você comer um negocinho salgadinho, bonitinho, gostosinho, mas opte por arroz, feijão, opte por ir nos... Quem mora perto daqueles açougues da moda antiga, que o frango tá ali, chega a tá quente ainda, o frango tá quente. Opte comprar peixe naquele peixeiro que vai direto lá no Ceasa, no Ceagesp, lá em São Paulo, ou não sei onde é, que lá no Ver o Peso, lá em Belém do Pará. Um abraço ao meu povo de Belém do Pará, pessoal aí do Ceará, então, de Fortaleza, o pessoal aí que está no interior. Opte por esse peixeiro. Opte por esse peixeiro que traz o peixe lá, que vai 3 horas da manhã lá no Ceasa buscar, tá bom? Opte por ele. Procure alguém que tenha uma granja por perto, porque ele faz revenda. Essa pessoa que faz revenda, eu sei que é difícil, mas essa pessoa que faz revenda, ela vai te dar um frango abatido ali naquelas horas. Claro que existe, gente. Tá? Procure alimentos
de gente que está tendo compromisso em não jogar veneno nas verduras e nos legumes, gente. Eu sei, vai ficar, pô, pastor, então a gente vai ficar Nutella. Não é questão de Nutella, querida, é questão de que a gente está adoecendo. O que é pior, as nossas doenças com alta probabilidade e capacidade de serem transmitidas no genoma dos nossos filhos e netos, e vai embora. Tá bom isso para você? Além de você cultivar uma enfermidade alimentar, microbiana, viral, pode, após esse momento, ao casar ou já estar casado e ter filhos, transmitir porque o planejamento... Vamos lembrar das resenhas. Isso aqui é descida de montanha das resenhas da semana passada, tá? Dos donos do mundo. Essa galera faz isso de propósito, para nos adoecer e adoecer as novas gerações, gente. Mortadela também, minha filha. Eu sei que mortadela é gostoso, eu gosto, salame, mas toma muito cuidado. Tudo isso tem que fazer artesanal, gente. O problema não é a comida. O problema é a industrialização da comida. Arroz não tem pecado, feijão não tem pecado. Paulo fala sobre eu santifico o alimento. Só que Paulo está falando isso há 2000 anos atrás. Não tinha indústria de alimento que ganha bilhões e bilhões e bilhões. Não tinha essa turma da nova ordem mundial querendo matar todo mundo. Essa é a diferença. Sim, microcefalia, autismo. Você está vendo um aumento, gente, de doenças coronárias, doenças pulmonares, doenças ventrais. Gente, o aumento está... porque aumentou a população. Está impregnando as águas. Sim, é verdade, mas olha só, tudo isso é por causa da indústria, dos farmacos. E eles querem diminuir a população, gente. Vocês estão compreendendo isso, gente? Toda cidade tem um campo perto. A gente é preguiçoso, gente. Aqui no Rio de Janeiro tem algumas cidadezinhas perto. Tem gente que planta, tem vergonha. Gente, aqui pertinho em Soropédica, aqui do Rio de Janeiro, onde eu tô, 40 minutos. Tem gente que tem horta, tem gente que tem granja. Você pode ir uma vez por semana num lugar como esse. Aí em São Paulo tem, gente, nos interiores. Vai uma vez por semana. Leva uma caixa de isopor com gelo, vai lá e pega 4 frangos abatidos, vai nesses piscicultores aí, pessoas que têm lagoa de peixe aí que não mexe com quem é de Soropédica? Rosana, aí, Rosana, maravilha, Soropédica tem, ela pode dizer se eu estou mentindo, tem gente aí que ainda tem suas hortinhas, seus franguinhos, seus peixes, vai lá e pega tudo isso lá no pomar, compra da pessoa, mas vai lá comprar. Esse pessoal que é pequeno agricultor não vai vender caro para você, muito pelo contrário, vendem baratinho, gente. Você compra manga, perder de vista, compra laranja, perder de vista, compra jiló, abobrinha, alface, couve, pega um carro, vai com 3 pessoas, põe uma caminhonete, enche para 3 famílias. Gente, a gente tem que ser mais inteligente. Vocês estão me entendendo, gente? Estou falando besteira? Estou falando alguma besteira, irmãos? Ovos, sim, você vai ter gente que tem... Gente, há pessoas que têm 100, 200 galinhas lá no seu sítio. Tem ovo pra caramba, você vai lá e compra 10 dúzias. Gasta gasolina, gasta pedágio, mas mantém a sua saúde e dos seus filhos, gente. Nós precisamos, gente, tem pessoas que abatem porcos. Quem gosta, é viciado em carne, gosta de carne. Gente, tem gente que abate porcos, tem gente no interior, e não é longe da sua cidade, é coisa de 1 hora. Pô, 1 hora, 1 horinha. Nem 1 hora tu pode vigiar, meu irmão. 1 hora, vai lá, faz o contato. De repente a pessoa vem na cidade e deixa na tua casa, marca um ponto com você. Porque tem solução, gente, tem que achar a solução. A gente tem que... Isso, na UFRJ aqui no Rio, a gente tem que buscar solução. Se a pessoa vem ao Rio, vamos supor, trazendo o Ceasa aqui, pô, tá... Avenida Brasil tá aqui, eu peço a ele, amigo, passa ali em casa, eu te pago uma graninha a mais, aí o que eu encomendo a ele? Ó, me traz tanto frango, me traz tantas dúzias de ovos, me traz... O que você tem aí? Eu tenho couve, eu tenho alface, eu tenho tomate, eu tenho cenoura, eu tenho abobrinha. Meu irmão, compra tudo dele, você vai abençoar a vida dele, ele vai te dar coisa boa. Aqui na rua tem pessoas que trazem coisas, gente. Queijo lá de Minas, no interior de Minas, manteiga... É o que nós vamos ter que nos educar para fazer. Esquece o supermercado, meu irmão. Esquece, minha irmã. Lá você vai comprar o quê? Produto químico. Lá você vai comprar o quê? Talvez querendo ainda refrigerante. Vai comprar com um macarrão, um óleo de soja, não. Um óleo de girassol. Você vai comprar um sal que você precisa. Não vamos tomar, não vai comprar mais nada, não. Agora, preste atenção. Se você pode e tem uma fonte que lhe dá produtos, que pode lhe dar produtos que são extremamente saudáveis, vá atrás desse material de limpeza, isso aí.
Eu estou procurando um fornecedor, já estou correndo atrás de algumas pessoas que têm frango, estou procurando agora um piscicultor. Ou seja, meu irmão, usa banha de porco. Cuidado com os transgênicos, gente. Pelo que eu estou vendo, eu vou ficar só nos alimentos. Tá dando ibope esse negócio de... Vocês estão entendendo? A feira, o problema da feira, o Francine Kaiser, é que na feira, a pessoa que está te vendendo, ela não planta. Então você não sabe de onde está vindo a couve, de onde está vindo a alface, entendeu? O problema da feira está sendo isso. Você indo na casa, no sítio, na fazendinha lá do produtor, você está vendo, ele está colocando estrume da terra, ele está usando a terra preta, ele usa a natureza, ele usa, os pássaros são usados ali na plantio dele, o sol, a chuva, o cuidado dele em regar, é diferente, entendeu? É diferente do que você ir na feira, porque você não sabe. O cara vai dizer para você que é fresquinho, mas... e vou dizer para você, aqui no Rio de Janeiro tem cantões que as pessoas plantam, gente, plantam e vendem. É muito sério, gente. É caro. Caro é no sacolão. Se você comprar do produtor, é mais barato do que no mercado do que a sacolão, tá, gente? Teresópolis, Marcos Palmeira, isso mesmo, aqui pertinho na Serra. Ok, gente? Então os alimentos estão nos matando. Alguns tipos de alimentos, porque a indústria do alimento ela cresceu muito, isso gera bilhões por ano, gente. Bilhões. Sabe quanto a China compra de carne de nós, dos Estados Unidos? Sabe, a gente precisa entender que há um planejamento para adoecer a humanidade. Eu quero que você leve isso a sério. Isso não é teoria da conspiração, não, tá? Há um planejamento para nos adoecer de forma sistêmica e a longo prazo. Diferente do que aconteceu da pandemia, o planejamento é matar a nós aos poucos com doenças congênitas, câncer, vários, câncer espectro, né? Que vai do ovário, da mama, do cérebro, do pulmão, do sangue. E não só nos matar, tem que haver um tempo para que eu tenha uma comorbidade, preste atenção, não entenda a comorbidade, não tenha diagnóstico da comorbidade, porque eu não vou ao médico, a maioria não tem acesso a bons médicos, a um plano de saúde caro. Preste atenção, gente. Você está andando por 10, 15, 20... Alguém que descobre o câncer, gente, você acha que há quantos anos já não está o câncer na pessoa até ela descobrir? Você acha que há quantos anos uma pessoa não foi acometida o câncer? Ele é silencioso, gente. E dependendo de onde o câncer está, onde as células cancerígenas estão trabalhando, gente, você vai descobrir já quase morrendo. Vocês estão entendendo isso? Então, as enfermidades, há um planejamento para nos enfermar, mas não é só nos enfermar, é também fazer com que nossos filhos recebam enfermidades por causa do genoma que é alterado de forma natural. Geneticamente, eles vão herdar problemas de ossos, problemas musculares. Pode não ser nenhuma deformidade, daquelas deformidades assim, coitado, uma microcefalia, um Down altíssimo, um processo muito complicado. Pode não ser isso que nos espante no primeiro momento, mas é algo degenerativo. Asperger. Espectro de autismo. Nunca ouvimos falar tanto de autismo como agora, gente. Ou seja, o alimento, ele é o que nós ingerimos, e nós fazemos simbiose com o que comemos, gente. Na antropologia, a gente, quando vai estudar os aborígenes, os povos das Américas e os da África, todos eles têm uma crença, e esquece religião, por favor, estamos falando de ciência aqui agora, de algo que é caso, é laboratorial, mais do que empírico, né? Eles entendem que a saúde do homem está ligado à ingestão daquilo que a natureza o dá. E quando ele ingere algumas culturas, quando a pessoa vai comer a carne de um animal, ele agradece. Ele agradece, olha bem,
Estamos falando de antropologia e cultura, tá bom, gente? Ele agradece ao animal morto, porque vai ingeri-lo, porque ele vai ingerir parte da alma para ele. E haverá uma simbiose. E é verdade, no sangue está a alma. E quando ele ingere um animal, ele está ingerindo a alma daquele animal também. Então ele agradece, ele tem algumas ancestralidade dele, traz essa percepção. A gente come carne, a gente come as coisas de uma forma como... Nessas tribos, nesses povos, quando eles derrubam uma árvore, eles agradecem pela vida daquela árvore até aquele dia, e agradecem... Gente, não estou falando de misticismo nem de culto, preste atenção, estamos falando de forma de pensar, modus vivendi, tá bom? Separa isso, se você não é acadêmico, eu quero que você, por favor, comece a ter mentalidade acadêmica nessa hora. Eles agradecem pela árvore que vai ser cortada para construir uma ponte, para fazer uma cabana, para construir qualquer coisa para eles, para puxar água, para ser uma pinguela de rio. Eles agradecem, ou esses povos mais atrasados, tem hora que eu me pergunto, quem está atrasado? Esses povos atrasados, sem tecnologia, eles vão lá e agradecem por essa árvore que está sendo cortada. Eles não estão cultuando a árvore, só agradecem para aquilo que eles chamam de Deus. Então, gente, vamos entender que nós também temos culpa, porque nós somos consumidores, nós somos, infelizmente, nós somos extrativistas. A gente vai lá, corrói igual cupim, arranca, não tem mais nada, a gente vai embora e estraga tudo aquilo ali. Vocês estão compreendendo isso? Se tudo isso está sobre nós, nós também precisamos mudar as nossas mentalidades, gente, no que concerne a nosso comportamento. Porque o comportamento nosso é péssimo, é um dos piores. Nosso comportamento com relação à natureza, e lembre-se que isso não é papo de nova era, a natureza foi Deus quem criou para Adão e para Eva. Crescer e multiplicar, encher a terra, dominar e sujeitar-a. Cuide dela, se alimente de tudo que ela tem. Não, Priscila, esquece, Levítico está na lei, estamos na graça, filha, tá bom? Paulo fala sobre a carne e diz para a gente comer. A gente tem que evitar o sangue. Tá? Temos que evitar o sangue. Deus deu ordem a Noé, leia mais a Bíblia. Deus deu ordem a Noé e pôs pavor e medo nos animais pelo homem, porque o homem passou a ser carnívoro depois do dilúvio. Se fosse proibido, Deus diria a Noé, não comam os animais. No entanto, eles comem. A visão que Deus deu a Pedro, mata e come. Pedro viu serpentes, viu porco, tudo bem que é uma analogia espiritual, tá? É uma analogia espiritual. Mas Deus falou, não ouse tornar impuro aquilo que eu santifiquei. Numa analogia entre gentio e comida imunda. Você vai ver que hoje os judeus não comem carne de porco, não comem nada derivado do porco. Mas a carne, desde Noé, biblicamente, ela é ingerida pelos homens. Você vai ver Abraão oferecendo cordeiro, Abraão oferecendo novilha aos 3 anjos do Senhor. E os 3 anjos do Senhor comeram novilha. Então o pecado começa no céu. Calma, tá bom, gente? Calma com a teologia de não comer carne, hein? É bíblico. Quando formos restaurados, porque tem a questão da proteína animal. Quando formos restaurados no céu, aí sim, passarão o leão e o cordeiro vão pastar junto, porque eles não serão mais predadores e predados, né? E a gente também não vai precisar voltaremos a ser talvez aí naturebas, mas nada contra.